Salve terráqueos, namastê! Hoje eu trouxe pra vocês a pintura do Joker, gente. Esse personagem que é meu malvado favorito, mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu só gosto do Joaquin Phoenix fazendo o Joker, gente. É o Coringa assim que eu mais amo, porque eu acho que ele retratou muito bem o problema da saúde mental, né, de uma pessoa. Então, sou completamente apaixonada pelo Joker, mas esse do Joaquin Phoenix. E aí vocês viram, né, que eu comecei o vídeo passando o primer, né, na peça. E essa peça aí saiu com bastante defeito, gente. Então eu tive bastante acabamento para fazer, né? Muita lixa. Fiz acabamento também com aquela massa para pequenas correções. Fiz acabamento com resina. Então, a perna, né? A parte da calça tava com muito defeito mesmo. E aí no restante era mais marca de suporte mesmo, marcas de impressão, né? E eu fui lixando, lixando, lixando até conseguir deixar tudo bem lisinho. E eu vou intercalando diversos tipos de lixa, gente. Ora eu uso a mini lixadeirinha, que é lixadeira de unha, ora eu uso aquelas lixas diamantadas, ora eu uso lixa mesmo normal, essas lixa d'água. Então eu vou fazendo diversos tipos de acabamento. Aí entre os dedos ele tava com algumas marquinhas de suporte ainda. E eu também gosto muito dessa peça aí, que é dessa ferramenta que veio num kit de bisturi que eu comprei. E aí eu uso muito ela, principalmente assim entre os dedos ou algum lugarzinho que eu não consigo alcançar muito bem, né? Ela alcança. E aí, bora lixar, gente. Vamos de lixa que tem muita coisa para lixar aí. Agora vamos para a parte da pintura, gente. Já vou avisando aqui para vocês que eu cometi alguns erros, na verdade vários erros na pintura desse Joker. Que acontece? Eu comecei dando uma demão de magenta nele, no rosto, nas mãozinhas, né? Só que assim, o magenta não precisa ser colocado em toda a peça, né? Ele vai funcionar bem com verde, amarelo e tons de pele, né? Mas não precisava ter passado em outras partes. Mas aí eu fui lá e passei magenta na calça que iria ser vermelho. Então, assim, não tinha necessidade nenhuma de eu ter passado o magenta aí. Mas tudo bem, fui lá e passei. Então, bora continuar aí para vocês verem as presepadas que eu fiz. Como eu disse para vocês, né? O magenta ele vai funcionar bem para fundo amarelo. Como essa parte de dentro do casaco dele, essa blusa de dentro, ela é amarela, um tom meio laranjado, eu passei o magenta, certo? Porque daí ia funcionar muito bem, certo? Pois é, aguarda um pouquinho. Agora, gente, eu vou vir com um nanquim vermelho, porque eu queria tentar fazer uma sombra no rosto dele, taquei vermelho na cara dele. Não deu muito certo, espirrou muito, mas ok, deixei lá secando mesmo assim pra ver no que vai dar. E aí passei também o nanquim, né, tentando passar de baixo pra cima, na calça e no blazer. E olha lá a parte que eu preparei pra receber o amarelo. O que eu fiz? Taquei vermelho nela. Pois é. Acabei fazendo essa bobiça aí, gente. Taquei vermelho na parte que eu já tinha preparado para receber o amarelo. Agora eu vim aí com um tomzinho de pele, né? Eu usei um tom médio, né? Para a pele dele, para começar a fazer a pinturinha, né? E aí, gente, agora eu vou passar o amarelo ali. Só que não deu certo, gente. Ficou muito feio, ficou muito ruim, muito escorrido. Eu fui lá, fiz o quê? Tirei todo o amarelo. Falei, eu vou pintar o amarelo depois, mas vou deixar mais ou menos assim. E aí eu fiz uma misturinha de vermelho com
um magenta, né, para dar um magenta assim um pouco mais avermelhado, para poder fazer o tom que é a referência que eu tava seguindo, né, pra roupinha do Joker. E aí o que que eu fiz? Eu fui lá e passei de novo a tinta aonde eu ia pintar de amarelo. Mas enfim, deixei ela ali secando, né? E esse processo eu vou fazer tanto na blusa quanto na calça, tá? Eu vou aplicar essa tinta vermelho com magenta pra ser o tom de base da minha calça. Aliás, da roupa do Joker, né? E aí, gente, vocês estão vendo lá que eu pintei a base, né? Eu tinha acabado de pintar a base de preto. E aí, olha o que que eu vou fazer, gente. Simplesmente, eu vou deixar cair o casaco. Aonde? Em cima da tinta preta que tava ali molhado. Eu não sei por que eu fui pintar em cima do lugar que eu tinha acabado de pintar o preto. Pois é, lá vai eu tirar toda a tinta, passei papel toalha, depois eu vim com lencinho umedecido. Por falar nisso, gente, eu tô muito viciada em lencinho umedecido pra tudo aqui no estúdio, gente. Eu tô usando lencinho umedecido pra tudo, pra limpar a mesa, pra limpar pincel. Claro, depois que eu lavei ele na água, né? E aí eu passo também na peça que eu quero dar uma limpadinha, passo na peça depois que eu lixei. Então tô usando muito lencinho umedecido aqui no estúdio. Agora, gente, eu vou usar uma ink aí que eu comprei. Gente, eu fiz até um videozinho falando sobre isso, que eu acabei comprando um kit, né? Eu tava doida por uma tinta importada e acabei comprando um kit de tinta da Green Stuff World, achando que tava fazendo o melhor negócio do mundo. Depois que eu comprei, gente, que eu vi que eu tinha comprado errado. Eu acabei comprando um kit, né, um set de 48 inks. Pois é, gente, a ink não é legal pra pintar, ela é boa pra fazer sombra, ela é boa pra sombra mesmo, sabe? Ela não é uma cor legal assim pra corrigir, pra colorir, sabe? Então, agora eu tô aqui com as 48 ink, gente, e tentando juntar uma grana novamente pra ver se eu compro alguma tinta importada aí, que eu quero muito experimentar. E aí, gente, eu tô passando agora um tom mais quente, né? Pra poder meio que fazer umas luzes, assim, pra dar alguns contrastes. Na verdade, gente, eu nem sabia muito bem o que eu tava fazendo. Quando eu tô pintando, eu vou muito intuitivamente, né? Talvez por isso que eu erro tanto. Ai, minha nossa. Mas enfim, vamos pra pinturinha dele agora, gente. Acabei pegando essa tinta aí da Aquacolor. Não é a tinta que eu queria, gente. Eu gosto de um outro tom, só que ele é meio parecido, assim, a embalagem com um outro tom que eu ia pegar. E acabei confundindo as tintas, então acabei pegando essa daí, que é um tom de pêssego da Aquacolor, Silver Bright. Mas eu gosto do tom Cherry, uma coisa assim. Mas acabei passando mesmo, porque na verdade depois eu vou fazer uns wash, vou fazer algumas coisas ainda. E vai dar para dar uma disfarçada, né? No rosto dele também vai aquela parte branca, então eu acho que dava para passar, né? Mas é bem amarelada essa cor pêssego da Aquacolors. Eu gosto mais da outra, da Cherry. Então, mas mesmo assim eu fui passando assim mesmo. Agora, gente, eu vou dar uma demãozinha ali de branco para ver se eu consigo pintar bem esse amarelo, né, gente? Na verdade, eu passei o branco para tentar neutralizar e ia passar o magenta depois, gente. Vocês acreditam que eu esqueci? Pois é, foi uma série de erros aí que eu fui cometendo nessa pintura, mas na verdade nem é erro, né, gente? É aprendizado, né? Coisas que a gente precisa prestar atenção mais na próxima vez. Então, eu tava fazendo esse branco aí para tentar vir com um magenta novamente por cima, para vir com o amarelo depois em cima do magenta. Mas no final vai dar tudo certo, vai funcionar tudo, né? Como diz a Nayara, é só confiar no processo aí, né? Então, eu acho que eu tava bem nisso, tava tentando confiar no processo.
já venho usando mais uma vez o meu lencinho umedecido ali, gente, ó. E eu, como eu já falei pra vocês, tô super viciada. E já que a gente tem inks, bora usar essas inks, né, gente? Então eu acabo fazendo washi com essas inks também. Como elas já são mais aguadinhas, então eu fiz uns washis nele aí pra poder pegar. Vocês viram como é bem amarelada, gente? Na hora que ela seca, ela fica bem amarelada, esse tom pêssego. Então não é um tom muito legal pra pele, não. Bom, assim, eu não gosto, né? Do meu gosto, eu não gosto desse tom muito amarelo. E aí eu fui fazendo, né, os washis na sequência ali, que é o vermelho, o azul e depois um amarelo, né? E fui fazendo aí, mas eu não tava, de verdade, eu tava fazendo mais pra treinamento mesmo, gente, porque nem vai fazer tanta diferença aí no rosto dele, porque eu vou vir com a parte branca ali depois, né? Mas na mão fez diferença, ficou bem bacana, bem legal. Aonde era pra ficar um tom mais avermelhado assim, né? Que são onde tem os ossinhos da mão, ela ficou, e aonde era pra ficar com sombra, ela ficou. Então, eu achei que na mão valeu super a pena passar esses washis. Mas no rosto não valeu muito não, foi um trabalho desnecessário, já que eu vou vir com a parte branca ali, né, uma máscara branca. Máscara que eu digo é a pintura que ele faz, né, na pele, pra dar vida ao Coringa, né. E como vocês podem ver, gente, eu tava fazendo na parte da manhã e a minha mesa bate bastante sol da manhã. Então, a parte da manhã sempre fica bem ensolarado. Tô pensando em comprar até uma cortina e colocar ali, porque eu moro aqui em Cuiabá, né, gente? E aqui tem 2 sóis para cada habitante que mora aqui. Então, bora lá pra parte que eu falei pra vocês, que é uma parte branca, gente. Aí também vem uma sequência de coisa errada que eu fiz aí, né? Vocês vão ver conforme for passando. Então, fiz toda a pinturinha, né, da parte branca, fiz essa primeira demão e depois eu vou fazer mais umas 2 demãos para ficar bem branquinho, né? E aí tô usando o secador, né, para me ajudar, mas já dá para perceber ali que ficou meio torto, né, gente? Pois é. Mas vamos lá para mais uma demãozinha de branco, né, para ele ficar bem branquinho. E aí, gente, com o próprio pincel eu fico tentando consertar ali e acabo pintando demais, 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 demais. Porque depois eu fui olhar na minha referência e ele não pinta ali a parte de baixo do queixinho dele. A tinta só vai até no queixo, gente. Mas o que que a Anta fez? Primeiro eu seco, né? Primeiro eu vou secar ele para depois tirar a tinta, gente. Olha, vê se faz sentido um negócio desse. Não faz sentido, né? Mas enfim, é coisas que acontecem comigo, é assim mesmo. E aí eu olhava pra ele e eu achava que ele tava mais parecido com o Michael Myers do que o Joker e ele com essa máscara branca. E aí eu fiquei com vontade de fazer o Michael Myers também, porque eu adoro o Michael Myers. E aí, gente, eu comecei a fazer aquela pintura que ele tem, né, nos olhos. E aí já fiz tudo errado, gente. Saiu um lado maior do que o outro. E eu não gostei, né, do primeiro lado que eu tava fazendo. Mas mesmo assim, né, gente, já tá, né? O que é um peido pra quem já tá sujo, né? Então, bora lá. Aí vou continuar, gente, insistindo no erro, ó. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não tava entendendo o que era. Então eu resolvi pegar meu lencinho umedecido e tirar toda a tinta. Você selou? Você passou verniz na hora que você passou a tinta branca? Não. Pois é, agora sai tudo junto, gente. Sai a tinta azul, sai a tinta branca, sai tudo junto. E aí, bora fazer serviço de novo, né? Já que a gente não pensa, né? Então, aquela frase é bem certa, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Então, bora lá passar mais uma demão de branco e esperar secar, né? Usar aí o secador para me ajudar, para poder fazer de novo, tentar fazer a pintura do olho, que eu não tava entendendo, gente. Vocês acreditam? Eu tava ali com a referência do meu lado,
né? O tablet tava do meu lado aberto, toda hora eu tava olhando pra referência. E mesmo assim eu não tava entendendo como é que era, mas eu vou entender. Calma aí. Dá um descontinho pra vovozinha aqui, gente, tá bom? Bora continuar aí, né? Tentei fazer só com um pincelzinho molhado, que tava meio sujinho, pra tentar fazer o desenho primeiro, fazer uma marcação da onde é que eu ia ter que fazer o desenho da carinha do Joker. Gente, vocês sabem que não é um negócio difícil, né, gente? Mas eu tava complicando tudo. Olha eu aí errando de novo, gente. Pois é. E ainda assim não tava entendendo onde é que eu tava errando, gente. Tava muito difícil para eu captar a mensagem. Não sei o que aconteceu, mas eu não tava entendendo como que tava esse desenho. Depois, sem querer, eu acabei entendendo. Que eu olhei o outro olho, que eu não pintei a parte do olho dele. E aí eu entendi que o olho dele não é todo pintado, né? Aonde fica a pálpebra dele, ela não é pintada. E aí o que a gente vai fazer? Você selou da última vez de novo? Não. O que a gente vai fazer? Vai tirar de novo, gente. E aí vai ficar manchado tudo de novo. Então bora vir com branco de novo, só que dessa vez eu tentei preservar o outro lado que eu tinha gostado, né? E tentei tirar só de um lado, gente. E aí bora lá passar um algodãozinho com água para tirar, né? E aí sai o branco e sai tudo, mas enfim, é isso mesmo, bora continuar. Agora, gente, vocês vão ver que eu pego 1 milhão de pincel. Eu não tava acertando nenhum pincel para mim fazer. Eu já larguei aquele ali de lado. Vou tentar com um outro pincelzinho, que é do mesmo kit, só que ele tem uma cerda um pouquinho mais comprida, né? E aí, agora sim eu vou conseguir, gente, ó. E aí eu venho desenhando, né, aquele triângulo. Ele tem um triângulo em cima e um triângulo embaixo, menorzinho embaixo. E aonde é a pálpebra dele, que ele tá com o olhinho fechado nessa peça, aonde é a pálpebra dele não tem, gente. Ele não faz a pálpebra dele. Então, era isso que tava dando errado. Agora eu vou fazer aí a boquinha dele, gente. Também dei uma erradinha aí. Mas esse é o processo, né? A gente vai tentando pra melhorar. E aí, fiz a sobrancelha dele. Agora, com um pincelzinho mais fino, eu vou puxar o sorrisinho que ele tem, né? Vocês vão ver que eu vou puxar um sorriso torto, gente. Porque eu tava toda torta nesse dia, que não é possível. Então, de um lado eu fiz bem bonitinho e do outro não tava saindo bonitinho, gente. Então, eu tive que apagar aí também. Apagar algumas vezes o risquinho da boquinha, até eu conseguir fazer essa boquinha tudo certinho. Agora, gente, vamos pintar de amarelo ali. Vocês vão ver também que vai demorar para o amarelo pegar. Por quê? Porque eu tinha esquecido de passar o magenta, gente. Não sei se ia fazer muita diferença também, né? Eu ter passado o magenta ali. Mas ele parece que tá pegando ali, ó. Eu também achei. Mas depois que ele seca, ele fica bem manchadinho. Então eu tive que passar umas 4 demãos dessa misturinha de amarelo. Porque na verdade não é amarelo, né? Eu usei o ink ali, a ink ocre com o amarelo e mais um pouquinho de ocre, gente, para ele ficar um pouquinho mais laranjado, sabe? Porque ele não é totalmente assim um amarelinho, ele é como se fosse um amarelo ouro mais escuro. Ele é bem puxadinho pro laranja mesmo. E aí eu vou passar várias demãos para poder cobrir essa parte do amarelinho. Agora vamos de secador, gente, para ajudar a secar esse processo aí. Eu não mostrei para vocês, gente, para não ficar muito repetitivo, mas eu passei umas 3, 4 demãos dessa misturinha aí de amarelinho, tá? Sempre intercalando, esperando secar ou passando o secador para auxiliar a secagem dele. E agora, gente, vou passar o verde ali. Gente, vou falar para vocês, eu tô chocada com a cobertura desse verde. Esse é um verde da Gwen Stafford. Essa tinta aí tava certa, tá, gente? Essa aí eu comprei um
um kitzinho certo, tá? De tinta acrílica mesmo. E, gente, eu tô, assim, apaixonada nessa cobertura, gente. Ficou muito, muito legal. Eu não precisei passar muitas demãos, sabe? Se eu não me engano, eu passei acho que 2 demãos de verde aí. E ela cobriu bem, eu achei que tava bem bonita essa cor. E aí eu resolvi passar em tudo ali em volta, né? Pra hora que eu encaixar a cabecinha, ela ficar bem certinha ali, não ficar aparecendo, né? E aí, gente, você passou o verniz dessa vez? Passei, gente, dessa vez eu passei verniz. Vocês viram ali que eu peguei nele e minha mão tava suja de tinta, né, gente? Mas aí o que eu tive que fazer? Eu limpei? Não, eu resolvi ir lá pintar novamente, passar algumas demãos de tinta ali onde eu tinha sujado, mas isso é mais pra frente. Enfim, continuei colocando o verde ali onde precisava do verde, né? Que era essa blusa por baixo, então ele tinha essa parte da manga dele que tava ali só um pedacinho pra fora, mas que era verde também. Então, complementei só aí, né, não precisei passar muitas demãos, como eu já falei pra vocês, a tinta é muito boa, cobre muito bem. E foi isso, gente. Agora eu vou pegar essa mesma tinta e fazer um fundo pra esse cabelinho do Joker, gente. Eu procurei várias referências, né, de como tava o cabelinho dele, seguindo as referências que eu tinha encontrado. E aí eu tava com dificuldade pra segurar essa cabecinha dele e continuar pintando. Então eu peguei esse suportezinho aí que eu tenho, coloquei uma borrachinha limpa-tipo ali pra poder segurar, que daí ficou mais fácil pra eu poder tá pintando o cabelinho dele, né? E aí eu passei esse verde mais escuro, né, que é essa tinta que eu tô bem apaixonadona nela, pra poder cobrir, né? Ela tem a cobertura boa, então eu achei também bem bonito esse verde. E passei ela pra depois fazer umas highlights com um verde mais claro. E aí eu tô terminando de pintar o sapatinho dele, né, gente? Eu tinha esquecido do sapato dele, vocês acreditam? Daí eu fiz lá a pinturinha da meia dele de branco, né? E passei mais ou menos umas 2, 3 demãos de branco aí pra poder cobrir bem, né? Na verdade, acho que foram umas 3 demãos de branco. E aí o sapatinho dele já tava pintadinho com um nanquim marrom. Aí depois eu vim passando aquela tinta talento, sabe? Eu comprei um kitzinho de pele aqui e ela vem com um tom de marrom. E aí eu gosto bastante, eu acho bem bonito o marrom, né? Que vem nesse kit. E aí eu resolvi passar ele aí no sapatinho dele. Agora, gente, já quase finalizando a minha pintura, eu peguei essa tinta telha aí. Eu tava procurando meio que um laranjadão, uma coisa, um laranjado mais escuro pra eu fazer uns dry brush nessa calça, que eu queria aproveitar, né, essa parte que ela tem essas dobrinhas, essas coisas, né? Então eu passei essa tinta telha aí, eu achei que ficou legal, gente. Deu bem uma destacada ali nas dobrinhas, né, da roupa, sem ofender muito essa cor, né, porque eu gostei muito dessa cor da roupa dele. E agora, com um verdezinho folha, bem clarinho, eu vou ir fazendo também os dry brush ali no cabelinho dele, só para deixar mais ressaltado os fios, né, para poder ficar bem evidente ali os fiozinhos dele, né, para não parecer tudo uma coisa só. E agora, gente, eu vou começar o processo de colagem do meu Joker, que é uma parte, assim, muito satisfatória, né, gente? E aí, eu não tava conseguindo mexer nele muito bem, então eu resolvi colocar ali primeiro os sapatos e depois colocar ele na base pra terminar de colar todo ele, né, gente? E essa base aí, eu imprimi ela em PLA
E, gente, ficou uma base bem bacana mesmo. E essas marquinhas de mancha aí, que eu quis fazer uma escadaria bem manchada, bem uma coisa bem urbana, um dia chuvoso, bem imitando mesmo, assim, aquela paisagem cinza, né, que tem no filme, que é essa cena da escada. Então eu usei a Zinc, gente, e para isso a Ink serviu muito bem. Ela destacou bastante as áreas de sombra dessa escada. E é isso, gente. Tô finalizando aí meu Joker. E eu queria que você me falasse aí o que você achou desse vídeo. Se você quer mais vídeos com passo a passo assim, apesar de que eu não sou a pessoa mais certa para estar ensinando, mas talvez eu possa dar algumas dicas, até mesmo com os meus erros aí para vocês, né, gente? Gratidão a quem ficou comigo por aqui hoje. Muita luz e paz no coração. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.